iniciar essa oração, agradecemos pela oração do Eduardo, as canções de louvores. Vamos orar juntos aí para ouvirmos a palavra. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Pai, juntos nessa noite, como irmãos, como seguidores de Jesus, discípulos de Jesus Cristo, pedir que o Senhor limpe os nossos corações, limpa, Pai, a nossa alma, nossos olhos, nossa boca, nossos ouvidos, Pai, de tudo que nós ouvimos, olhamos, falamos, enchemos o nosso coração no dia de hoje, que não agradou o Senhor, Pai. Que o Senhor limpe cada um de nós, para que a Tua mensagem, que vai ser anunciada para nós, pregada para nós aqui essa noite, que possa entrar em nós e permanecer em nós. Nós somos tão gratos, como o Eduardo orou, Pai, o Senhor deu Jesus para morrer na cruz por nós. Nós não merecíamos isso, Senhor, tão pecadores, tão cheios de coisas que não agradam ao Senhor, mas o Senhor não olhou para isso, deu Teu Filho amado, puro, incrível, para morrer na cruz por nós. Obrigado, Senhor Jesus. Somos gratos pelo o amor imenso que o Senhor tem por cada um de nós, pelo Teu perdão dos nossos pecados. Somos gratos pela a Tua bondade, a Tua graça, que não é em gotas que o Senhor manda para nós. O Senhor derrama a Tua graça para nós, como fala nas Escrituras. Nós somos tão gratos ao Senhor pela Tua proteção, Pai. Nós vivemos numa cidade, num mundo tão cheio de perigos a cada momento. Mas o Teu Santo Espírito tem andado conosco em todos os lugares, em todos os momentos, nos protegendo e nos guiando. Amém. Pai, nós somos tão gratos por o Senhor incansavelmente está nos chamando para andar nos Teus caminhos. A Bíblia fala que o Senhor está andando atrás de nós e chamando e mostrando os caminhos do Senhor, que o Senhor quer que nós andemos, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por o Senhor permitir que cada um de nós possamos chegar na Sua presença, que cada um de nós possamos falar com o Senhor todo dia, toda hora, qualquer momento. O Senhor está nos ouvindo, Pai. Obrigado. O Senhor é um Deus incomparável, é um Deus maravilhoso. Não existe, Pai, eu tenho total convicção, não existe outro Deus senão o Senhor. Eu particularmente, eu peço perdão, Pai, tantas coisas erradas que eu faço, tantos pensamentos impuros que eu tenho. Então, cada um de nós aqui, nós oramos pedindo que o Senhor tenha paciência conosco, Pai. Não desista de nós. Ele esteja sempre, Pai, nos chamando, incansável, nos chamando para andar nos Teus caminhos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui essa noite, e eu tenho certeza que o Teu Santo Espírito está aqui conosco. Obrigado por Jesus, mais uma vez, é no nome santo dele, Pai, que nós te oramos, te adoramos e te agradecemos por tudo, Senhor. Amém, Pai. Amém. Obrigado. Multicolor. Posso pegar esse aqui ou não? Eu achei essa cor mais bonita. Que bom a gente poder estar junto. Espero que a sua semana esteja indo bem. Está quente suficientemente para você? O ar está bom? Está legal aí, Renato? Beleza, que bom a gente poder estar juntos aqui. A gente vai continuar o que a gente começou há um mês atrás, e nós temos aqui de volta as Escrituras número 3. E eu queria começar perguntando para você o seguinte: você sabe o que é sincretismo? Não confunda com cretinismo, não é a mesma coisa não. Sincretismo é outra coisa. O que é sincretismo? Mistura de diferentes religiões. Alguém tem alguma outra opinião sobre isso? Interessantemente, sincretismo não está só ligado à religião. Pode estar ligado à religião.
Mas, na verdade, sincretismo, segundo o Oxford Languages, em termos de religião, é fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas, com reinterpretação de seus elementos. Mas isso também pode estar ligado à filosofia. A filosofia, Bernardo. Síntese razoavelmente equilibrada de elementos díspares, originários de diferentes visões do mundo ou de doutrinas filosóficas distintas. Por exemplo, o uso da escola filosófica de Alexandria. Mas, na essência, é isso mesmo que foi falado. Nós estamos falando sobre você ter uma fusão, no caso de religião, de diversos cultos, né? Diversas doutrinas, de modo a que diferentes elementos possam ser reinterpretados. Agora, basicamente o que a gente está falando é a ideia do buffet, né? Você vai no buffet e você escolhe o quê? O que você gosta. O que você gosta. Né? Eu gosto disso, eu pego um pouco disso. Né? Quem gosta de pepino? Não gosta. Olha, a Sônia não ia pegar pepino. Já o Luiz ia pegar pepino. Berinjela. Olha só, a Verônica gosta de berinjela. Já o Henrique falou, berinjela para mim não. Então, no buffet você vai e pega o que você gosta. Né? Basicamente, quando a gente está falando de sincretismo religioso, é você pegar algo de um, algo de outro, e você juntar aquilo ali. Recentemente, há mais ou menos umas 3 semanas atrás, eu tive numa reunião muito interessante. Era sobre plantas que curam, que estão ligadas a religiões de origem afro e indígena. Né? E aí, eu tive muito contato com o pessoal da Umbanda. Estava lá, o pessoal da Umbanda. Foi muito interessante, aprendi muita coisa, na verdade, sobre a Umbanda. A coisa interessante sobre a Umbanda é que eles mesmos falam, nós somos uma religião que trabalha em cima de sincretismo. Nós pegamos diferentes coisas de diferentes grupos e nós colocamos aqui junto. Isso é legal, porque pelo menos eles sabem o que é a coisa. Eles estão fazendo algo e eles sabem, é fundamentado em sincretismo. Né? Se você pegar, e eles definem, na verdade, isso. Se você pegar, então, por exemplo, né, uma religião que surgiu aqui no Rio de Janeiro, final do século XIX, início do século XX, e aí ele exatamente juntava elementos espíritas e bantus. Né? Espíritas aí, nós estamos falando de kardecismo, bantus de origem africana, né? E já eram elementos GG e Yoruba. Yoruba é lá da Nigéria, tá? E é presente segmentada hoje em vários cultos caracterizados por influências de muitos diversos, indigenistas, catolicistas, esotéricas, cabalísticas. Então é uma junção de várias coisas. E eu queria perguntar para você, islamismo, tem sincretismo no islamismo? Interessantemente, mesmo pai Abraão, né, dos judeus. Moisés é um dos profetas. Orações diárias, que eles chamam de salat. Né? Os muçulmanos, a expectativa é que eles estejam rezando, né, 5 vezes por dia. No judaísmo são 3 vezes, uma pequena mudança ali. Esmola, o zakat. É o terceiro pilar dentro do islamismo. Tá? E é um dos princípios do judaísmo também. Você dá a esmola. Jejum durante Ramadã, né, um mês todo. O judaísmo você tem Yom Kippur. Jesus é um dos profetas. Então, na verdade, você tem aqui sincretismo. Você pega aqui um pouco disso, um pouco daquilo, e é sincretismo. Agora, a questão, é algo que existe no cristianismo? Sincretismo? Existe ou não existe? Ah, não, no cristianismo não. Não, cristianismo é completamente puro. De onde vêm as ideias de grandes templos, pessoal? Não vem do Novo Testamento, isso eu te garanto. De onde vêm as ideias sobre sacerdotes?
De onde vem a ideia sobre estátuas e imagens? De onde vem a ideia sobre entidades divinas do sexo feminino? E aí eu estou falando de Maria, tá? De onde vêm as ideias de seres humanos em um estágio espiritual mais elevado que outros, que acabam se tornando até mesmo mediadores? De onde vem isso? Tem sincretismo no catolicismo, pessoal? Templo bonito. Parecem bem elegantes, né? Interessante isso aqui. E na igreja evangélica tem sincretismo? Ah, não, na igreja evangélica não. Tem ou não tem? O que é isso aqui? Templo de Salomão em São Paulo. Parece que estão construindo um aqui também no Rio de Janeiro. Tem um plano para isso aí, né? Carteirinha de pastor evangélico. Você dá uma carteirada, né? Tem carteirada de pastor evangélico também. Sacerdote. Esse cara está acima dos outros. O que é isso aqui, pessoal? RTT, você está ligado? Sincretismo, isso aí, pessoal? Sincretismo. Isso aqui, o que é? Isso é sal grosso sendo abençoado. Sincretismo, isso aqui, pessoal? Tem sincretismo em nossa igreja? Aí eu já não estou falando mais de outros, estou falando daqui. Daqui. Tem sincretismo aqui? Talvez a melhor pergunta seja essa. Tem sincretismo em minhas ideias sobre cristianismo? Essa é a verdadeira questão para nós aqui. Nas minhas ideias sobre cristianismo, eu trago coisas de outros lugares? De onde vem o sincretismo, pessoal? Pode vir baseado em experiências passadas. Algumas experiências religiosas que eu vivi no passado. Eu cresci indo numa certa igreja, visitando diferentes igrejas, na verdade, conhecendo muita coisa. Facilmente eu posso trazer o que eu aprendi num outro lugar e trazer comigo. Isso muitas vezes acontece. Por quê? Porque nós fomos criados de uma certa forma. Então o sincretismo pode vir de algumas experiências passadas nossas. Pode ser algo baseado nas crenças ao meu redor, a sociedade de onde eu vivo. Então, eu vivo numa cidade que tem uma presença, isso era a realidade até algumas décadas atrás, a influência católica era muito forte. Hoje, a coisa está mudando um pouquinho, mas era muito forte. Então eu posso trazer muita coisa do que a sociedade acredita. Outra coisa, baseado nos meus desejos, de que as coisas sejam de uma certa forma. Não, eu acho que isso seria melhor se fosse praticado dessa forma. Então aquilo se torna para mim algo importante para que seja praticado naquela minha crença, baseado no que a comunidade acredita. Então, de repente, eu começo a fazer parte de uma comunidade como essa, e essa comunidade tem algumas práticas, e eu acabo aderindo àquelas práticas. Então, sincretismo é algo que pode vir de diversas fontes. De diversas maneiras, ela pode estar entrando na minha vida, na sua vida, na comunidade. Sincretismo baseado, talvez, na visão de mundo que eu tenho. Então, eu vejo as coisas de uma certa forma, elas fazem sentido para mim de uma certa forma, então eu encaixo dentro da prática da minha religião. Existe algum problema no sincretismo, com a ideia do sincretismo, pessoal? Existe ou não existe? Existe? Depende.
Ok? Em Colossenses capítulo 2, no versículo 20, diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem ao mundo, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Então Paulo está falando aqui, olha, vocês trouxeram algumas práticas do passado, e agora vocês estão fazendo essas práticas acontecerem dentro dessa nova situação na qual você se encontra. Então isso era o que estava acontecendo ali com o pessoal de Colossos. Ele fala, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Tais mandamentos têm aparência de sabedoria. Então algumas dessas coisas, pessoal, até a ideia é que, não, isso aí faz sentido. Com sua pretensa religiosidade, né? Até parece ser um negócio que, em termos religiosos, faz sentido. Falsa humildade e austeridade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então ele está falando, olha, algumas ideias que você pode trazer para o cristianismo não vão necessariamente te ajudar na prática do cristianismo. Em Mateus, no capítulo 23, é aquele famoso capítulo onde Jesus fala fortemente com os fariseus, né? Obviamente, muito envolvidos com o judaísmo. E ele diz, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundícia. E de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Basicamente ele estava falando, olha, a coisa, você pode ter algumas coisas, alguns elementos que você traz para o cristianismo, para essa nossa ideia, mas na verdade esses elementos podem ser um negócio completamente fora do que está sendo esperado por Jesus. Alguns ensinamentos de Jesus são muito interessantes sobre isso, né? Por exemplo, em João capítulo 4, no versículo 19, ele diz assim, isso aqui era quando ele estava lá com a mulher samaritana, né, no poço. A mulher disse, Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Estava falando, olha, o lugar de adoração, uma crença muito forte, aparentemente dentro da comunidade em que ela estava envolvida. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Aqui ele está já alertando a ela sobre a ideia que ela tinha sobre adoração. E que, na verdade, a sociedade toda tinha sobre adoração. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então ele está falando, olha, o local da adoração, se é o templo A, se é o templo B, se é essa cidade, se é a outra cidade, tem muito cristão que acredita que, como cristão, você deve conhecer Jerusalém, você deve conhecer Israel. No islamismo, você tem que conhecer Meca, e por aí afora. Como católico, você tem que ir a Aparecida do Norte. Eu morei perto de um lugar que era o segundo local de peregrinação no Brasil, fora Nossa Senhora fora Aparecida do Norte, que era uma cidadezinha perto de Goiânia chamada Trindade, onde tinha lá a Basílica do Divino Pai Eterno, que inclusive eu fiz essa romaria várias vezes, até já compartilhei com você sobre isso. Milhares de pessoas fazem isso. E Jesus aqui está falando o contrário. Está falando, olha, não é aqui, não é ali, não é acolá. É outra coisa que se espera.
Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Outra coisa que ele falou, Mateus 23, versículo 8 a 10. Contudo, vocês não devem ser chamados rabi, porque um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados guia, porque vocês têm um só guia, o Cristo. Aqui ele está acabando com a ideia de você ter alguém superior ao outro, de você ter o sacerdote num sentido. Em Marcos capítulo 2, versículo 18, Jesus diz aqui, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram, por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? De novo, uma expectativa de uma certa prática que era comum naquela comunidade. Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem fazê-lo enquanto o noivo está com eles. No entanto, virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naquele dia, então, jejuarão. Então ele está falando, olha, porque o que acontecia muitas vezes era, lembra, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Davam um dízimo de tudo, de cada coisinha. E Jesus, num sentido, quebra isso aqui. Ele falou, olha, jejum é legal, não é errado não. Mas essa tradição do jejum, não há necessidade disso. E aí ele completa de maneira muito interessante. Ele fala, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho romperá os odres. E tanto o vinho quanto os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. Sobre por que Jesus estava falando aqui? Ele estava interessado em vinho, não desperdiçar o vinho, no vinho que precisava ser curtido, era isso que ele estava preocupado aqui? Com a roupa, o tipo de remendo, era essa a preocupação dele? O que ele estava tentando ensinar aqui? Qual era o ensino? Meu amigo, deixa de lado o que você aprendeu sobre religião. O que eu estou trazendo para você é algo novo. Se você tentar misturar as coisas, não vai dar certo. Sincretismo não vai funcionar. O que eu estou trazendo para você é algo novo. Cristianismo é algo novo, que não deve estar tendo os elementos que a gente acaba trazendo de outros lugares. Infelizmente, o cristianismo se tornou um lugar de muito sincretismo. De muito sincretismo. A gente nem percebe o quanto que a gente coloca coisas dentro do cristianismo que não existem. Algumas expectativas que não existem. Quando estudaram a Bíblia comigo, pessoal, tinha algumas coisas interessantes. Eu cresci indo numa igreja e tinha visitado muitas outras. Então, como eu já falei isso aqui com você, eu vi muita coisa. Aprendi muita coisa. Cresci acreditando e vivendo e praticando muita coisa. Coisa interessante é que eu ia na igreja X e o ensino pendia para um lado. Aí eu ia na igreja Y e pendia para o outro lado. Então você tem um sincretismo doutrinário, né? Não é só alguns elementos, mas doutrinariamente. Eu encaixo essa crença aqui, esse ensino aqui, porque é o que a minha comunidade aceita. A gente acredita dessa forma, a gente enxerga dessa forma. Então você tem o sincretismo doutrinário. Como saber então o certo?
E essa era a questão que eu tive que me deparar com ela. Porque aí eu tinha alguns amigos estudando a Bíblia comigo, me mostrando algumas coisas na Bíblia, e eu tinha que comparar com tudo que eu tinha visto, aprendido, vivido. E aí, pessoal, eu vi que a responsabilidade de conhecer e praticar as Escrituras era de quem? Era minha. Era minha essa responsabilidade. Eu chamo isso de terceirização da responsabilidade. O que é a terceirização? Isso talvez seja o que a gente mais encontra na sociedade. Terceiriza para o pastor ou para a pastora, né? O líder. Esse cara vai me dizer como então se pratica cristianismo. Esse cara, é a responsabilidade dele. A responsabilidade dele, eu estou terceirizando para ele, e ele vai me dizer como é que eu pratico cristianismo. Terceirização para a família. Não, eu herdei essa fé dos meus pais. Você ouve muito, eu cresci num lar cristão, já ouviu isso? Eu falei isso, cresci. O que significa isso, cresci num lar cristão? Às vezes as pessoas me perguntavam, quando foi que você se tornou cristão? E eu falava, eu nasci num lar cristão. O que significa isso? É uma terceirização. Minha família é muito espiritual. E eu acabo recebendo a bênção, né? Não, até tem um tio que é pastor, tem uma tia que é freira. Tinha umas primas minhas, que na família delas era assim, de um lado tinha um pastor, que era meu pai, do outro lado tinha um padre, que era tio dela. Então, quer dizer, elas tinham pastor e padre na mesma família ali. Quer dizer, mais santo do que isso é impossível, né? Vai para o céu direto. Um tio é pastor, o outro é padre. Está garantido. E é essa terceirização, que muitos, na verdade, acreditam nisso. Terceirizar para a internet. Tem aquele pastor que eu gosto muito de ouvir. Ele nem abre a Bíblia, mas ele é engraçado demais. Eu não aguento de tanto rir com ele. É muito engraçado, cara. Não abre a Bíblia, mas é engraçado pra caramba. E eu terceirizo. Aquele cara agora é o cara que determina a coisa. No YouTube tem esse canal que eu gosto demais. Não sei se a coisa bate com a Bíblia, mas é interessantíssimo a coisa. Mas de quem é a responsabilidade, pessoal? É minha. A responsabilidade é minha. Quando a gente tem sola escritura, quando foi trazido de volta essa ideia de você poder ter acesso àquilo e não estar restrito a algumas pessoas, a responsabilidade se tornou sua e minha. Não dá para eu terceirizar o negócio. Sincretismo doutrinário, a gente acabou de falar. O maior problema, pessoal, está no pensamento, né? Quando a gente fala desse sincretismo doutrinário. A história do culto a divindades, né, do relacionamento com os deuses, sem nenhuma exceção, se você pegar a história, ela acaba se voltando e tem um enfoque nesse mundo aqui. Se você pegar os cultos que se desenvolveram ao longo da história, o que o cara queria? Ele queria a bênção para esse mundo aqui. Ele queria que o bem-estar dele nesse mundo fosse melhorado. Então nós vamos oferecer sacrifício a esse Deus, porque aí a plantação vai ser boa. Para esse Deus, porque é a fertilidade. Então nós vamos poder ter filhos que vão nascer, vão crescer, vão se desenvolver bem. Porque esse Deus vai dar prosperidade. E isso vem se desenvolvendo ao longo dos anos. E você tem um santo para cada coisa. Não tem um santo casamenteiro? Não tem? Tem um santo casamenteiro. Aí você tem o santo dos caminhoneiros. Aí você tem o santo da outra coisa, que vai trazer algo bom para mim aqui nessa terra. Que vai resolver o meu problema aqui nessa terra. E essa impreterivelmente tem sido a história da humanidade. Eu me junto, eu cultuo, eu adoro uma divindade para que eu receba algo dessa divindade aqui nessa terra. É a tendência de trazer isso para o cristianismo.
tá? Não muda muito a coisa, né? A gente tem então aquela ideia eu vou cultuar, eu vou fazer algumas coisas para que eu tenha prosperidade financeira, na saúde, no amor. E honestamente, pessoal, falando, cristianismo é algo que nos traz muita prosperidade, em muitos sentidos. E a gente vai falar mais sobre isso. Mas o ponto aqui é outro. Nós acabamos achando que cristianismo, assim como todas as outras religiões, é para que a minha vida melhore aqui. Interessantemente, não funcionou com os nossos irmãos no primeiro século, né? Não funcionou com eles. Quer dizer, nós provavelmente hoje somos melhores do que eles lá no primeiro século, porque, né, para eles não funcionou isso. Se é isso que se espera do cristianismo. Não funcionou para Jesus, não funcionou para os apóstolos, mas a gente acaba querendo que seja essa a coisa maior do cristianismo, trazer algum tipo de benefício para a gente. A questão é, quais são os ensinos de Jesus sobre isso? Então a gente cai na mesma coisa. E aí a grande questão é, eu estou herdando algumas dessas ideias, eu estou aceitando algumas dessas ideias porque elas são boas, na verdade. Elas são agradáveis para mim. Elas me fazem sentir bem. Ou eu estou indo para Jesus? Exemplo disso, né, pessoal? Hoje a gente tem, por exemplo, né, esse empreendedorismo religioso, né? Você tem até reuniões, né? Aí a reunião de oração aí para os empresários, né? Aquela coisa toda. E de novo a gente vê o sincretismo na doutrina, né? Não mudou muito do cara que ofertava lá para a divindade, para receber algo em troca. É a mesma pegada. Fundamentalmente, pessoal, o que é que motiva o empreendedor? Basicamente, o que a gente está falando é lucro, né? Que motiva o empreendedor é lucro. Alguém vai empreender se não tem dinheiro vindo para ele? Não vai, né? Prosperidade financeira, sucesso nesse mundo. No alvo de se alcançar lucro, pessoal, que estratégias o empreendedor usa? Marketing, né? Basicamente, o cara vai fazer qualquer negócio para descobrir o que o cliente deseja, né? Ou criar um desejo, né, nele para aquela coisa que ele vende, e aí prover o que ele procura. Isso é regra básica, tá? De venda. Isso é regra básica de empreender no sentido comercial. Interessantemente, pessoal, hoje a gente vê isso aqui acontecendo de muitas maneiras no que hoje é chamado de cristianismo. O que o fiel está procurando? Eu preciso atrair o cara precisa vir aqui, ele precisa querer estar aqui comigo. Bom, é melhora financeira que ele quer? É saúde? É sucesso? É felicidade no amor? É esse o produto que ele quer? Então eu vou oferecer isso aí. Isso é sincretismo. Então eu ofereço algo que ele quer receber. Teologia do coaching, né? Então, hoje você tem aí um monte de diversas informações. É um sincretismo enorme. Aí, pessoal, a questão que fica é, tem alguma diferença do mundo? Essa é a grande questão. Você vai encontrar o cara lá, né, que vai falar que você vai ficar, nunca foi tão fácil ficar rico. Pare de trabalhar e fique rico. Olha só que coisa maravilhosa, cara. Quem não quer isso? Quem não quer isso? Eu preciso disso. Estou ficando velho, preciso parar de trabalhar e ficar rico. Só copie e cole e você vai ser milionário, rapaz. Olha o judeu ali, ó. Tem até a estrela de Davi ali atrás. Olha que coisa maravilhosa. Marcos 2, 21. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa. Não dá para encaixar, pessoal, não dá.
os dois não se encaixam, não tem jeito, tornando pior o rasgo. Quer dizer, a situação do camarada fica pior. Estava ruim a calça dele, vai piorar a calça dele. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho romperá os odres, e tanto o vinho quanto os odres se estragarão. Vai perder o vinho todo. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. A expectativa de Jesus é que a gente viva algo novo, não com remendos, não trazendo um pedaço daqui, um pedaço dali, o buffet que eu vou escolhendo ali. Não é isso que ele espera. E agora a gente vai ter aquele momento que todos esperam, que é o momento da gente discutir aqui, né? Então eu queria que você formasse grupos de 3, tá? Então, grupos de 3, você vai se juntar aí, procura uma pessoa talvez aí que você não se assenta com ela o tempo inteiro, tá? E a gente vai discutir essas duas coisas aqui. Onde na minha visão e na prática do cristianismo existe sincretismo pessoal, na minha vida, tá? Onde na minha visão e na prática do cristianismo existe sincretismo pessoal aqui, meu, tá? De que maneira eu posso superar sincretismo em minha prática do cristianismo, tá? Então, pode formar seu grupinho aí e pau na máquina. Grupo de 3. Isso, vamos lá. Pega o seu grupo aí de 3. Ó, grupo de 5, aí você já exagerou, pessoal. 5 você não vai dar para falar não, ó. Sai daí, grupo de 5 não dá. Tem grupo de 4 aqui, grupo de 4 aqui, dá para formar um outro grupo. Grupo de 5 é muita gente, pessoal. Ó, tem outro aí, ó. Forma aí outro grupo, vai um outro ali para outro ali, ó. Senão não dá tempo de todo mundo falar, pessoal.